há algum tempo atrás, descobrimos um planeta, até foi o nosso grupo que descobriu, um planeta noutra estrela que também tinha esta composição esquisita que o Mercúrio tem. A palavra de cientista de hoje pertence a Susana Barros, é investigadora no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, no Departamento de Física e Astronomia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Hoje vamos falar de uma notícia, de uma descoberta que foi divulgada publicamente, recentemente, no final de setembro de 2022. Há 3 superterras que são conhecidas a partir de agora e 2 supermercúrios. Susana Barros, bem-vinda aqui à nossa conversa. Começava por lhe perguntar porque é que estamos a falar de Mercúrios e não estamos a falar de Super Martes ou Super Júpiteres. Gostava de começar talvez a conversa por aqui. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui a explicar a nossa descoberta. O Mercúrio é um planeta diferente do Sistema Solar, que nós já sabíamos há algum tempo, porque ele tem uma quantidade de núcleo relativamente ao manto maior que os outros planetas. Normalmente os planetas têm um núcleo que tem mais ferro, que faz 30% do planeta, e depois o manto é 70% do planeta. No caso da Terra, a atmosfera é muito pequenina. E o Mercúrio é ao contrário. E nunca se soube, ainda não se sabia, ainda continuamos sem saber, porque há algumas hipóteses. E depois, há algum tempo atrás, descobrimos um planeta, até foi o nosso grupo que descobriu, um planeta noutra estrela que também tinha esta composição esquisita que o Mercúrio tem. E começamos a chamar esses planetas supermercúrios. Na verdade, estes dois planetas que a gente descobriu neste trabalho que saiu agora, eles são mais pequenos que o Mercúrio, por isso supermercúrios não. Normalmente os outros que nós descobrimos eram todos maiores, porque nós não tínhamos precisão suficiente para determinar planetas tão pequenos como a Terra, não é? Ou Sim. como Mercúrio. Mas estes planetas até são bastante pequenos. E estes que a gente encontrou agora já são muito mais parecidos com o Mercúrio. Portanto, a questão do tamanho é só aqui na relação com a palavra super, não é? Muito Sim, bem. E 3 superterras, não é? E então, aqui de que é que sim. falamos? Como é que se descobre um exoplaneta e lhe chamamos Terra, digamos assim, simplificando a questão? Nós costumamos chamar superterras a todos os planetas que são um bocadinho maior que a Terra, mas que não têm uma atmosfera muito grande e que não são, mas é complicado. Há pessoas que põem os limites em a diferentes massas ou raios. É um bocado complicado porque nós não sabemos exatamente qual é a composição do planeta. A definição é: se elas forem como uma Terra e com uma atmosfera pequena, deviam ser superterras, mesmo que fossem muito maiores. Se forem mais como um planeta gasoso, como Netuno, em que a maior parte do planeta é gasoso, aí chamam-se mini Neptunos. Mas quando a gente olha para o planeta, nós sabemos a massa e o raio, e às vezes não sabemos se ela é exatamente mais parecida com a Terra ou com o Netuno. E uma das coisas que nós queremos, que eu gostava de fazer na minha investigação, era tentar descobrir qual é esse limite, o que é que separa, já há algumas ideias, o que é que separa exatamente uma superterra de um mini Neptuno. Como é que nós conseguiríamos saber se um planeta era mais rochoso como a Terra ou mais gasoso como Netuno? É estes que nós descobrimos, e eles não têm uma atmosfera muito grande, por isso nós estamos a chamar de superterras. O maior de todos tem só o dobro do tamanho da Terra. Normalmente ainda está no limite de ser uma superterra e não um mini Neptuno. Eu ia dizer que a Susana está aqui no seu território natural de investigação, ou seja, no campo da descoberta e caracterização de sistemas planetários, portanto, e não, esta não é uma descoberta por acaso, mas queria perceber se há aqui algum acaso, se vocês estavam a olhar para o outro lado para outro tema, para outro ponto de investigação e de repente apareceram estes super Mercúrios e estas super Terras, queria perceber como é que este encontro e esta descoberta acontece. Sim, algumas coisas são por acaso. Nós nunca pensamos em encontrar dois supermercados no mesmo
sistema, até porque nunca se conheciam nenhum. E mesmo um dos supermercúrios já é bastante raro. Mas nós estudamos este sistema porque eram conhecidos, quando nós começamos a estudar, eram conhecidos 4 planetas. E 2 deles estão acima de um raio que divide normalmente os planetas rochosos dos planetas gasosos, e 2 estavam abaixo. E como estão no mesmo sistema, era bastante interessante esse sistema, porque nós podemos comparar o que é que faz com o planeta ainda tem atmosfera, ou não tem atmosfera, e o tamanho da atmosfera, e podíamos usar este sistema para perceber melhor a transição de ter ou não ter atmosfera. Depois, entretanto, começamos a obter mais dados com o Expresso, para medir a massa dos planetas, e também descobri, entretanto, que havia mais um sinal na curva de luz, que é onde já sabia, onde os planetas foram descobertos pelo método de trânsito em dados de um satélite TESS, que é um satélite americano, e descobri que havia lá mais outro sinal, que estava um bocado escondido, porque os 2 planetas eles transitam um à beira do outro. Uhum. E então, a primeira vez que se fez o estudo, não conseguimos ver um deles. E eles têm os períodos quase o dobro, um tem o período que é quase o dobro do outro, e transitam mesmo à beira um do outro, e então não se conseguiu descobrir que eram dois planetas. E nessa altura descobrimos que havia outro planeta, que foi já uma surpresa boa. Sim. Um planeta pequenininho, bastante mais pequeno que a Terra, e depois como os períodos são o dobro do outro, dizemos que o sistema está em ressonância, os planetas interagem um bocadinho, e já também nos ajuda a perceber também melhor como é que eles se formaram, ou como é que o sistema evoluiu. E depois, outra surpresa foram estes 2 serem muito densos, muito, muito densos, e serem então supermercúrios. E estes 2 são os que estão mais perto da sua estrela. E depois temos um que é muito, muito pouco denso, que é o seguinte: o terceiro a contar da estrela é muito pouco denso, deve ter uma atmosfera muito grande e muito pouco material rochoso, que também é um bocado estranho, especialmente quando eles estão tão perto um dos outros. Uhum. Susana Barros, este sistema é muito interessante. Muito bem, esta nota já. Queria só pedir-lhe que nos situasse, porque para quem nos está a ouvir pode imaginar que estamos a olhar para um telescópio normal para os planetas do nosso sistema solar, a que chegamos lá visualmente com os bons binóculos, por exemplo. Estamos a olhar para muito mais longe. Susana Barros, consegue dar-nos uma ideia para onde é que estamos a olhar, já agora, para que estrelas estamos a olhar e a que distância estamos a olhar? Estamos, neste caso, estou a pôr-me dentro da humanidade que faz a investigação, dentro de quem faz a investigação. Para onde é que estamos a olhar, Susana? O nome da estrela, a constelação, eu não lhe consigo dizer. Sim, eu tenho mas aqui... é uma estrela um bocadinho mais pequena que o Sol, é uma estrela do tipo K, um bocadinho mais pequena, e um raio 0,7 o raio do Sol. E depois, não é assim tão longe, estas estrelas não são menos brilhantes que o Sol, e é uma estrela mais ou menos brilhante, por isso ela só está a 25, desculpa, a 40 parsecs daqui, não é assim muito longe. Uhum. Nós, as outras estrelas que costumamos estudar estão a 100, 200, 400, por isso é uma das estrelas próximo dentro do que nós estudamos. Exato, percebi. Susana, disse-me há pouco que a descoberta destes planetas foi através de uma curva, como é que se lhe chamou? É uma curva de, se bem percebi? Curva de luz. Nós tiramos fotografias são fotografias rápidas. Sim. Mas estamos a falar de fotografias, estrelas. estamos a falar do campo visível da luz, ou estamos a falar de outros campos de observação, e no fundo vocês o que recebem não são imagens, mas dados? Nós não conseguimos saber detalhes, nós observamos a estrela como um ponto. Sim. A estrela é um ponto. Mas é uma fotografia e é mais ou menos na parte visível com um bocadinho para o vermelho. Uhum.
Neste caso, é um telescópio que é uma banda alargada, mais ou menos no visível para o vermelho. Depois tira várias fotografias quando o planeta passa à frente da estrela, Exato. diminui a luz que nós vemos, nós contamos toda a luz que recebemos da estrela e vemos que há ali uma depressão da luz. E encontramos assim os trânsitos. Foi assim que foi encontrado este sistema, no princípio com 4 planetas. Uhum. E agora e depois tem 5, e os 5 passam à frente da estrela. E é muito bom para nós, porque quando eles passam à frente da estrela, nós conseguimos determinar muitas mais coisas. O raio, a inclinação, e depois mais tarde poderemos fazer observações para ver a atmosfera. E é mais fácil quando os planetas passam em frente à estrela. Imagino. O raio eu até percebo como leigo destas matérias, acho fascinante que vocês consigam, com a tecnologia que temos, a instrumentação que existe atualmente, se consiga chegar seja possível recolher dados da atmosfera, não é? Como é que se chegam a esses dados da atmosfera? Porque se já estamos a falar de coisas de pontos tão minúsculos, em contraste com a estrela também um pontinho, a atmosfera é uma coisa ainda mais ténue, não é? Não é, Susana? Como é que se Sim. chega a esses dados da atmosfera? Os dados da atmosfera, para estes planetas são demasiado pequenos que nós, neste momento, não conseguimos obter. Mas se forem planetas maiores, como Júpiter, e houve uma imagem há pouco tempo de um trânsito de um planeta como Júpiter pelo o James Webb Telescope, Uhum. e a gente consegue saber alguma coisa sobre a atmosfera, porque o tamanho do planeta depende, depende de quais são as espécies que estão na sua atmosfera. E se houver algumas espécies, tipo água, na atmosfera, ele vai absorver, o planeta, quando passa à frente da estrela, absorve a luz da estrela. Exa- E há uma diferença de raio. E então nós conseguimos saber que há água na atmosfera se houver essa. Comparamos o raio do planeta em vários comprimentos de onda, para várias linhas ou Uhum. riscas que correspondem aos diferentes moléculas que podem estar na atmosfera ou átomos, e nós conseguimos comparar isso depois com o que é que nós esperamos e saber mais o que é que há na atmosfera desses planetas. Aham. Ou seja, a observação é indireta, vocês estão sempre a olhar para a luz da estrela, não é? Sim, sim, é mais ou menos indireta. Depois Sim, há sim. muitas técnicas, e ultimamente tem-se conseguido algumas técnicas mais diretas, em que, como o planeta tem uma velocidade diferente da estrela, com muita alta resolução, tipo com o expresso, se consegue separar as riscas, as linhas do planeta e da estrela. E aí estamos a ver a observação direta, fazemos a observação direta do planeta separado pela velocidade. E se fizermos a observação direta de planetas, que é só possível em alguns casos, nos planetas muito quentes e à volta de estrelas, e são muito mais longe, a observação direta de planetas, aí se conseguimos tirar um espectro direto, conseguimos ver mesmo o planeta. Uhum. Mas neste caso, o que nós fazemos com os trânsitos é tudo indireto. Nesta altura, o que é que estão a fazer depois desta descoberta? Quais são os passos seguintes? A descoberta já foi publicada na revista Astronomy and Astrophysics. O vosso trabalho, neste caso, está fechado? Imagino que não, não é? Para este sistema, nós gostaríamos de obter mais dados para conseguir determinar melhor a composição destes planetas e também como eles podem interagir, às vezes há variações de tempo e gostaríamos de ter alguns mais dados sobre o planeta, mas é preciso mesmo muitos dados. Nós tiramos 100 observações com o Expresso, por isso isto é bastante complicado. E, entretanto, também estamos a observar outros sistemas que eu gosto muito de sistemas multiplanetários, porque nós depois podemos comparar o que é que Uhum. este planeta, a estrela é a mesma, o material que os construiu, os planetas devia ser o mesmo, mas depois dependendo de onde é que eles estão, comparado com a estrela, e neste caso estes dois que são muito densos e os outros que são menos densos, podemos tentar perceber mais ou menos como é que eles se formam. E então eu tento observar mais sistemas multiplanetários
mas também há sistemas muito interessantes com só um planeta, e Só um especialmente nós planeta, estamos a exato, sim, tentar sim. encontrar uma Terra, uma Terra que tivesse uma temperatura amena, Sim, em sim. que pudesse ter água no estado líquido. Ora bem, Mas, era por mas aí, era por aí, era por aí que eu ia, a minha próxima pergunta. Observação, esse seu fascínio pelos sistemas multiplanetários, obviamente tem a ver com a compreensão cada vez maior da formação do nosso sistema solar, não é? Que é um sistema com essas características. E eu tinha aqui na nota à imprensa exatamente o grande objetivo é encontrar outra Terra. Voltando até sim, àquela questão do Mercúrio, o que é para vocês uma outra Terra? Para vocês, cientistas, investigadores, outra astrónomos? Terra, um planeta como a Terra, significa um planeta que tenha o tamanho, mais ou menos, da Terra, porque nós não sabemos, mesmo que se ele for só 2 vezes maior que a Terra, pode ser que seja suficientemente diferente para não conseguir ter vida. Uhum. Por isso, o que nós queríamos era um planeta mais ou menos do tamanho da Terra e depois que estivesse na zona habitável da estrela. Ah, Nem o que eu demasiado gostaria, perto, nem demasiado né, longe. sim, com uma temperatura amena. Mas aí estamos sempre a No usar meu o nosso caso, padrão, o nosso padrão de vida, de conceito de vida para essas observações, não é, Susana? sim, sim, temos que sempre usar alguma comparação com o que nós Usar-nos como sabemos hoje. referência, não é? Sim, e no meu caso, eu ainda queria um bocado mais, que era ser à volta de uma estrela que também não fosse muito diferente do Sol, porque é muito mais fácil observar terras na zona habitável de estrelas muito pequenas como as estrelas M, que são estrelas mesmo muito, muito pequeninas, mas depois nós não sabemos quais são as que essas estrelas são muito ativas, têm explosões, e nós não sabemos o que é que isso poderá criar no planeta. Uhum. E então não se sabe, mesmo que seja uma temperatura amena, não se sabe se o planeta poderia ser habitável. Por isso, há muita gente a procurar e é interessante, e eu também estou envolvida em alguns desses programas para procurar terras que já se conhecem algumas, em sistemas com estrelas menos brilhantes, com uma temperatura muito mais pequena, em que as terras estão muito mais perto da estrela e é muito mais fácil de encontrar. Muito bem. Mas depois o que nós queríamos, muitas outras pessoas também, era descobrir uma Terra à volta de uma estrela parecida com o Sol, a uma distância mais ou menos de um ano, não é? Como Uhum. nós estamos, para termos muito mais hipóteses de que realmente fosse habitável. Muito bem. A busca continua. É claro, há pouco a Susana referiu isso, o Expresso, estamos aqui a falar do espectrógrafo, não é? Sim, Que está no Very Large Telescope, no VLT, no Observatório Europeu do Sul, no ESO. Tenho aqui uma nota que há qualquer coisa no Expresso que também tem a assinatura portuguesa, não é? sim, Há tecnologia portuguesa neste espectrógrafo. sim, nós contribuímos para a instrumentação do Expresso e Uhum. a, a maneira como a luz é enviada dos Sim, sim, sim. telescópios Exato. para o instrumento. Nós no Very Large Telescope, nós temos 4 telescópios de 8 metros e todos Sim. estão ligados ao Expresso. E podemos observar qualquer um deles ou combinar todos para ter ainda melhor resolução. Por Muito isso, bem. este instrumento é dos melhores que existem agora. Portanto, a vossa pesquisa, neste caso mais preciso da Susana, continua e com um instrumento que responde e que cria expectativas de novas descobertas com as características que a Susana estava Sim, a dizer. Obviamente, por estes dias, quando falamos com investigadores, nomeadamente na área da astronomia, da astrofísica, o James Webb continua a ser aquele grande olho virado para o universo, continua a fascinar muita gente um pouco por todo o mundo. No caso concreto da Susana Barros, superou as suas expectativas como cientista, como investigadora, trabalhando neste meio. Havia as expectativas antes do web e depois toda a informação, todas as imagens que ele continuou e que ele começou a enviar e que vai continuar a enviar. Também a espantam sempre Susana Barros. sim, sim, a qualidade das imagens do James Webb é sempre surpreendente.
Estamos muito contentes que tenha funcionado bem e que não haja problema nenhum. Parece que ainda alguma das resoluções ainda é melhor que o que se está a esperar, alguma das imagens, por isso estamos muito contentes. O que é difícil é obter tempo para fazer Pois, há uma longa a fila, pesquisa que há uma nós. longa fila de Sim. espera, eu percebo. E diretamente com os seus projetos de investigação, e não sei se é, até com este de que estávamos aqui a falar, desta área de que estávamos a falar, está na fila de espera também para o James Webb, Susana? Neste caso, não. Estes planetas são demasiado pequenos mesmo para o James Webb para Uhum. se conseguir obter alguns dados. Eu fiz pedi tempo, mas que a última vez não consegui, mas ainda vou pedir para a próxima, quando abrirem outra vez os concursos, vou pedir outra vez, que é para observar um planeta gigante e para conseguir determinar a variação da forma do planeta. Se um planeta está muito próximo da estrela e foi deformado por causa das marés. E Sim. com o James Webb nós vamos conseguir ver. E isso era o que eu gostava de observar com o James Webb, Uhum. era essa deformação do planeta. É a parte que também me interessa bastante. A Susana é, como eu disse, é a coordenadora deste estudo. Para fecharmos, porque é sempre justíssimo fazer isso, suponho que concorda comigo, é conhecermos um pouco o seu grupo. Quem é que mais está consigo neste grupo de trabalho? Sim, nós temos uma equipa bastante grande aqui no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço que está a trabalhar com o Expresso. Temos o Olivier de Manjon, o Vardan e Becken, ele também fez bastante trabalho sobre os supermercúrios e a composição dos supermercúrios. Temos o Sérgio Sousa que trabalha na caracterização das estrelas, para conseguirmos ter muito bons parâmetros das estrelas, e também o Nuno Santos, que trabalha um bocadinho em tudo, que coordena o nosso grupo aqui, e depois temos o João Faria, que também trabalha com dados de expresso, especialmente estrelas ativas, e há algumas pessoas que trabalharam no instrumento. Susana Barros, obrigado. Continuação de excelentes descobertas, de grandes procuras e com grandes descobertas. É sempre um caminho que vocês vão fazendo sempre, não é? Sempre andando. Sim, sim, há sempre outras descobertas a Há fazer. sempre um passo a seguir e com essa mais-valia que vos dará imenso prazer, que é quando andam à procura de uma coisa, descobrir outra ali ao lado, ou pelo menos na Sim. vizinhança. Muito obrigado, Susana. Muito obrigada, muito Obrigado. obrigada.